O que eu penso a respeito do setor de construção civil? E quais são as tops aí do setor que eu, Leandro Cabral, investiria? Se esse é um assunto do seu interesse, já vai deixando seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal e fica comigo nesse vídeo. Fala galera, meu nome é Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. Se é a sua primeira vez por aqui, o objetivo desse canal é tornar você um investidor acima da média. Tudo que eu ensino aqui é com o objetivo de facilitar a sua vida como investidor. Mas se você tem pressa e quer aprender de uma maneira mais acelerada, eu recomendo que você faça o meu curso de investimentos, o curso 500 Pratas, que o link está aqui na descrição. Olha só, gente, isso não foi uma pergunta direta que me fizeram lá no Instagram essa semana, mas muita gente sempre me pergunta sobre o setor de construção civil. Leandro, o que você acha do setor de construção civil? Você investiria nesse setor? É arriscado? E fale-me um pouco de algumas empresas aí desse setor. Então eu pensei, né, já que existe tanta gente interessada nesse assunto, eu vou levar um vídeo lá para o YouTube para a gente responder lá no sábado de manhã. Para você que não sabe também, todos os sábados de manhã eu trago aqui algumas perguntas que me fazem lá no Instagram ou as perguntas que são mais recorrentes, né? E essa é uma delas. Então, o que eu penso a respeito do setor de construção civil? Bom, a primeira coisa que você tem que entender para investir nesse setor é que ele é um setor cíclico. O que é cíclico? Tem momentos que a gente vai pegar uma fase boa do setor, daqui a pouco ele estabiliza e entra numa descendente e chega na fase ruim, na fase difícil, na pedreira. Essa parte aí não são todas as empresas que sobrevivem. Muitas empresas quebram as pernas, né? Vão à falência na parte que está na parte de baixo aí do ciclo, né? Na parte mais difícil. Então, por aí a gente já começa a fazer uma análise, porque você como investidor, você precisa, como eu sempre digo, entender os seus objetivos como investidor e o seu perfil. Então vamos lá, primeiro, o seu perfil, você é conservador, você tem tolerância ao risco, você suporta oscilações, de repente tem algumas ações da sua carteira que elas estão cotadas a R$50. Você vai suportar que ela caia para R$20? Vai ter paciência para esperar que ela saia de 20 e vá para 30, 50, 80, 100 outra vez? Se você não tem essa paciência, aí a gente já tem uma informação importante. Você vai ter que entender qual é o prazo que você vai estar posicionado no setor de construção civil. Outra coisa, quais são os seus objetivos? Você está montando uma carteira previdenciária, acumulando patrimônio para viver de renda, ou você está focado no ganho de capital? Está buscando ativos que vão ter uma grande valorização para que você tenha um ganho de capital aí em 2, 3 anos para fazer uma viagem, para comprar uma casa, de repente. Então, qual é o seu objetivo? Tudo isso você tem que levar em consideração quando a gente vai fazer a escolha do setor e dos ativos que a gente tem em carteira. Então, um cenário perfeito para investir em construção civil. Quem tem tolerância a variações, tá? Quem não se importa com a variação, pode subir um monte, pode cair um monte, você está tranquilo, porque tem gente que pensa assim, não, eu só vou suportar a alta. Não suporta. O camarada compra R$50, quando chega a 70, ele já sai perguntando para todo mundo se está na hora de vender para garantir o lucro. Acabou de começar a ganhar dinheiro, comprou a 50 e subiu a 70. Aí o cara bom, ele espera chegar em 200, R$300. Então tem gente que não suporta nem mesmo a alta. Quem dirá a queda? Então a primeira coisa que você tem que entender, e isso, gente, isso não é você dizer, não, eu suporto, se você nunca viveu. Você precisa viver essas experiências, você precisa dizer, não, eu tive um ativo em carteira que eu sofri uma puta de uma desvalorização e eu suportei essa queda. Aí você começa a identificar o seu perfil de investidor. Então olha só, partimos do princípio que você tem uma boa tolerância aí ao risco, você suporta altas e baixas, beleza? E você não está muito preocupado com longo prazo, você quer um ganho de capital, você precisa de um dinheiro daqui a 2, 3, 4 anos. Então eu vejo que o setor de construção civil faz todo sentido, tá? Porque quando você pega ele numa retomada do ciclo, que é o que está acontecendo agora, a gente pega esse setor bombando e aí as empresas melhores, as que se destacam, elas têm um ganho de capital nessa época. Só que isso não dura para a vida toda. Isso vai chegar um momento que o ciclo ele entra novamente na recessão
e quando entra no período de recessão, a cotação vai lá embaixo, tá? Então, para quem está investindo no longo prazo, acaba sendo um pouco mais complicado esse setor. Então veja o que eu estou falando aqui. Se você investe no curto prazo e suporta a oscilação, setor de construção civil faz sentido. Agora não, Leandro. Eu sou um investidor mais conservador, eu gosto de uma carteira mais tranquilinha e o meu objetivo é acumular patrimônio para viver de renda lá na frente. Então, o setor de construção civil, não que você não possa ter nada dele em carteira, mas ele não é o mais indicado, tá? Porque eu, por exemplo, Leandro Cabral, eu não invisto no setor de construção civil. Por quê? Porque hoje eu posso ter excelentes empresas no momento que o ciclo está indo a favor dessas empresas. Agora, no momento da recessão, o que acontece? Essas empresas passam por dificuldades, muitas não dão lucros e tantas outras vão à falência. Então, os ativos que eu coloco em carteira é com o objetivo de nunca mais vender. Tá? Isso é a minha filosofia de investimento, a filosofia 500 pratas. O objetivo é nunca mais vender. Então, se eu já estou colocando um ativo que ele é cíclico e que ele mostra pela história que muitas empresas têm dificuldades ao ponto de sair do jogo quando o ciclo vai para baixo, então eu não consigo ter conforto em ter esses ativos em carteira para o longo prazo, tá? Mas como eu falei, não quer dizer que sejam ruins, tudo é uma questão de estratégia e objetivos. Bom, e se fosse para eu investir então em algumas empresas desse setor, quais são as empresas que eu investiria? Eu fiz uma avaliação aqui da análise quantitativa dessas empresas, dei uma olhada no histórico de resultado delas. São várias empresas aí, né? Talvez a gente tenha 15, 20 empresas do setor de construção, setor imobiliário aí, né? Vamos dizer assim. Mas eu consegui, gente, extrair desse setor somente 4 empresas que eu me sentiria confortável em investir. O que eu levei em consideração para vocês entenderem? Eu levei em consideração o histórico de lucro, as margens que essas empresas conseguiram trabalhar nos últimos anos, o fluxo de caixa livre que elas conseguiram gerar, o histórico de distribuição de dividendos e o segmento de listagem que elas estão classificadas. Eu basicamente usei esses 5 critérios aí e só conseguiram passar por esses meus critérios aí 4 empresas do setor. Vamos ver quais foram. Vem para a tela. Então olha só, em quarto lugar ficou a empresa Trisul, tá? A Trisul, construção e engenharia, construção civil, o valor de mercado dessa empresa 2,7, 2,8 bilhões de reais, beleza? A gente vê aqui que ela tem PL, então está no lucro, né? PL de 23 e o dividend yield dela é 0,7. É baixo o dividend yield, mas olha só, quando a gente vem aqui em histórico de proventos, a gente vê que ela tem um histórico de 2008, depois 2010, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A partir de 2013, ela distribuiu todos os anos. Ah, mas por que está tão baixo? A gente vê aqui, ó, no demonstrativo de resultados. Olha a questão do ciclo, gente. Em 2011 ela teve uma receita, depois ela caiu. Em 2015, 16, 17, que foi o passado recente mais difícil para esse setor, ela teve uma queda bem acentuada na receita e agora ela voltou a crescer. A gente vê que a margem EBITDA dessa empresa, ela não chegou a zerar nessas dificuldades, ó. Ela chegou bem perto em 2012, que teve uma recessão, em 2017 de novo, mas ela não chegou a zerar e voltou para cima, né? E com isso, a gente teve o lucro aqui, ó, lucro líquido, tá? Então, em 2011, 2012 ela teve prejuízo, 2017 ela não chegou a dar prejuízo, mas foi bem baixo o lucro e agora, 2017 para frente, ela retomou e olha o lucro como está crescente aqui, ó. E ela vem distribuindo proventos, tá? Se eu colocar trimestres isolados aqui, a gente vê que ela fez algumas distribuição aqui, ó, em 2018, 2019, mas é ainda um yield baixo porque a empresa está fazendo caixa, beleza? Então essa aqui passou. Depois eu tenho a JHSF. Essa empresa aqui está em terceiro lugar e ela também está no positivo, né? Tá com PL aí de 24 e o yield dela é 2,3%. Já estamos melhorando. Quando eu dou uma olhada no demonstrativo de resultados dessa empresa, a gente vê que a margem dela também teve uma certa dificuldade ali em 2017, mas ela se recuperou muito rápido e agora ela já está trabalhando aí com uma margem EBITDA acima de 20%, tá? Então a empresa
mostrou aí que ela conseguiu segurar as pontas. Isso é um ponto importante também, gente, porque quando eu fiz esse estudo aqui, se vocês fizerem, vocês vão perceber que a grande parte das empresas em 2016, 2017, elas passaram por tanta dificuldade financeira que até hoje elas ainda não conseguiram virar o jogo e se mantém dando prejuízo. E a maioria dessas empresas está correndo sérios riscos de fechar as portas, tá? Então, quando eu peguei esse estudo, eu vi que essas empresas aqui são das poucas que conseguiram se manter ainda no positivo, mesmo com todas as dificuldades que o setor enfrentou aí num passado recente. Então, isso mostra resiliência da empresa, né? Mostra capacidade de lidar com situações adversas. E aqui a gente vê que o lucro líquido da JHSF, ele deu uma negativada aqui em 2017, mas ela já virou o jogo e já está vindo muito bem, com margens recuperando, inclusive já começou a distribuir resultados. E outra coisa que é importante nessa empresa, quem estuda sabe que ela foi feito todo um remanejamento na estrutura administrativa dela e a empresa foi praticamente revitalizada. Foi um dos motivos que eles estão conseguindo virar esse jogo e indo com tudo. Lembrando que tudo que eu estou falando para vocês aqui, gente, não se trata de recomendação de compra ou venda ou manutenção de ativos. Eu simplesmente estou mostrando quais são as empresas que eu selecionaria para estudo. Então, baseado nas 20 que eu olhei aqui, eu separei essas 4. Agora, daqui para frente, eu começo a investigação. Eu preciso entender cada vez mais dessas empresas para decidir quais delas eu teria em carteira. Mas uma coisa é certa, seria uma dessas 4, ou 2, ou 3, ou as 4. Depende da continuação do meu estudo, quais são as conclusões que eu tiraria. Olha só, em segundo lugar, a gente ficou aqui com a EZTEC. Ela é uma empresa também que sempre deu lucro, só que agora a gente vê que ela deu uma segurada aqui na receita líquida. As margens dela também veio caindo em 2016 para 2017, até ela teve margens, ela não sofreu tanto com a crise como as outras do setor, veja que ela se manteve aqui em 20, 25% de margem EBIT, só que agora em 2018, 2019, aí ela teve uma queda acentuada. Também eu não continuei a análise para entender o porquê. A questão agora é você nunca para a análise aqui no site Fundamentos ou em algum site que te traz esses resultados passados. Agora eu teria que pegar e dizer, poxa, por que uma empresa que trabalhou sempre com margens tão altas chegou aqui e caiu, praticamente zerou a margem? Aonde eu vou descobrir isso? Analisando os releases da empresa. Bom, ela emitiu releases nessa época aqui. O que eles alegaram? Por que a margem caiu tanto? Vamos entender. Se for alguma coisa, alguma dificuldade que de fato a empresa passou, sinal de alerta. Agora, se for alguma outra coisa que motivou a essa queda aqui, mas que foi premeditado pela empresa e que está tudo sob controle, tranquilo, bola para frente. Você precisa buscar entender agora o porquê desses resultados aqui. E de qualquer forma, quando a gente olha o lucro líquido, a empresa continuou dando lucro líquido, né? Então, o lucro dela, colocando anualizado aqui, ó, ela subiu um monte até 2014, depois deu uma queda em 2017 e ela não conseguiu mais se manter, se recuperar, entregar aqueles lucros crescentes, né? E ainda assim, ela distribuiu bastante dividendo aí e chegou a um dividend yield de 2,3%. E em primeiro lugar que passou aqui nessa minha análise foi a empresa MRV. Tá? A MRV ela está com 5,2% de dividend yield, então é muito bom para uma carteira previdenciária, né? O PL dela não é dos mais altos, está em 13. E quando a gente olha o demonstrativo de resultados, a gente vê que a receita dela é bonita, ó. Ela passa pelas crises sem sofrer muito, continua sempre crescendo. A margem EBIT não é muito folgada. Lá em 2014 que ela deu uma segurada ali na margem, mas ela chegou perto de 11, 12 ali, né? Mas ela conseguiu se manter em 14, 15, 16 daí para frente. E com isso a gente vê que o lucro líquido dela sempre tem se mantido num histórico muito bom, assim como também o histórico de distribuição de proventos que a gente vê aqui no verdinho. A gente pode até ver aqui em histórico de proventos que em 2019 ela distribuiu 3 vezes no ano, 2018 3 vezes, 17 2 vezes, 16, 15, ou seja, ela tem um bom histórico de distribuição. Então é isso, galera. Espero que você tenha entendido mais essa questão do setor de construção civil e com esse vídeo você consiga analisar se cabe ou não na sua carteira, nos seus objetivos, na sua estratégia,
o setor de construção civil e baseado nisso também espero que esses critérios que eu mostrei aqui tenha te ajudado a filtrar algumas ações para que você inicie seus estudos e decida se coloca ou não alguma dessa empresa na sua carteira. Então deixe aí nos comentários o que você acha do setor de construção civil, quais são as empresas que você tem em carteira hoje. Se esse vídeo foi útil, deixe seu like, compartilhe, se não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fui!